No ano de 2014, o estado de São Paulo passou por uma grave crise hídrica. Houve a necessidade de racionamento de água em determinadas localidades e especialistas diziam que seria necessário anos para que as represas voltassem ao seu funcionamento normal. Acontece que no ano seguinte, choveu mais do que os especialistas esperavam e as represas chegaram ao seu funcionamento normal. No início desse ano de 2020, nós tivemos chuvas excessivas na Baixada Santista, resultando em desmoronamentos, em mortes, em desabrigados. Nós tivemos mais recentemente o ciclone Bomba no sul do país, causando muita destruição no estado de Santa Catarina e alguns outros locais do sul. No México, recentemente tivemos um terremoto de magnitude 7,5. Recentemente também no Paraguai e na Argentina nós tivemos um enxame gigante de gafanhotos que ameaçavam invadir o Brasil pelo sul e destruir as nossas lavouras, causando diversos transtornos. E nós tivemos um vírus que surgiu na China e em pouco tempo contaminou o mundo inteiro, trazendo muita morte, danos físicos e psicológicos para a população e diversos problemas econômicos advindo desse vírus, resultando em algo inédito para a nossa geração, que foi o aprisionamento dentro das nossas residências para que o vírus, segundo os especialistas, não se disseminassem por aí. Por causa da crise econômica, diversos estabelecimentos tiveram que fechar, faltou alimento em determinados locais e muita pessoa passou fome por causa disso, além da fome resultante da sua não mais ocupação no mercado de trabalho, tendo em vista que a quarentena resultou em grave crise econômica, fazendo com que muitas pessoas perdessem seus empregos. E quando a gente vê esses diversos desastres naturais e essas coisas acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo, a pergunta que a gente faz é: o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito disso? Infelizmente, nós vivemos uma época em que Deus está sendo tirado da discussão e tudo o resto que acontece no mundo, ou ele é fruto do acaso, da coincidência, ou ele é fruto direto da ação humana. Tanto o ocasionamento do problema como a possível solução desse problema. O problema para nós cristãos é que a gente não pode ficar à deriva enquanto está rolando todo esse tipo de discussão. Nós temos que procurar respostas na nossa regra de fé e prática, na Bíblia. O que as Sagradas Escrituras nos dizem a respeito disso tudo? E eu gostaria que você aí na sua casa pegasse a sua Bíblia e viesse comigo aqui para a gente refletir a respeito de alguns assuntos. Aí eu peço que você abra aí em Deuteronômio capítulo 28. Lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, você vai ter as bênçãos decorrentes da obediência. Isso aqui era um pouco antes do povo hebreu entrar na terra prometida, na terra de Canaã, e Deus foi lá e por intermédio de Moisés falou para o povo o seguinte: se vocês andarem nos meus caminhos, vocês terão essas bênçãos. Daí está lá elencadas diversas bênçãos. A partir do versículo 15 até o final, você vai ter os castigos resultantes da desobediência. Eu gostaria que você prestasse atenção em alguns versículos aqui, que depois será importante para entendermos lá na frente um pouco mais. A partir do versículo 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então, abandonaram a Deus. No 21, o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Falou de pestes. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Esse crestamento e ferrugem são pragas na lavoura. E antes, nós tivemos aqui os danos físicos, doenças e tudo mais. 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, ou seja, não vai chover. E a terra debaixo de ti será ferro, ou seja, será improdutiva. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos.
guerras. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Aqui é o caos total. O povo hebreu sairia para a guerra e seria desbaratado, e vinha cada um por si. 26. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. E aí continua. São diversos castigos. Então aqui está claro que o castigo ele é aplicado pelo Deus soberano. Deus aplica o castigo. E depois você vai entender o motivo pelo qual ele vai castigar. Agora eu peço que você dê um pulinho lá no livro de Amós. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 4 e vamos ler a partir do versículo 6. Aqui o que aconteceu? Amós ele foi chamado para profetizar contra o reino do norte, Israel, porque eles estavam transgredindo a lei de Deus. Israel, nessa época, cometia opressão para com os pobres, corrupção, vivia numa imoralidade sexual, moral, espiritual, enfim, estava destruída. Havia muita idolatria. Em Betel eles tinham um bezerro de ouro, onde eles adoravam lá em Betel. Havia mistura, sincretismo pagão nos cultos destinados a Deus. Tava uma lambança. E aí Deus vai lá e fala os castigos que ele estava mandando para os israelitas. Vejam lá no versículo 6. Também vos deixei, Deus falando, eu, Deus, no caso, vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades. O que isso significa? Fome. Dentes limpos é fome. Se a pessoa não come, não suja os dentes. É isso que está querendo dizer o texto. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Deus deu fome ao povo. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Então Deus mandou fome, Deus mandou sede. Versículo 9. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, aquela praga da lavoura, que é falada lá no Deuteronômio 28. Na verdade, diversos castigos que estão aqui em Amós estão lá em Deuteronômio 28. Então, atacou a lavoura com ferrugem e crestamento. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto, mandou uma praga de gafanhotos. Versículo 10. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Pestes. Os vossos jovens matei-os à espada, violência, guerra. E os vossos cavalos deixei-os levar presos, tudo sinal de guerra. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, ou seja, aquele monte de cadáver e o cheiro subindo ao nariz do povo. Depois, versículo 11. Subverti alguns de vós. Esse subvertir significa destruição. Destruiu. Destruí ou subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Ou seja, os que se salvaram foi por um triz, foi como um tição tirado da fogueira. Então aqui você vê os castigos que Deus mandou para o povo lá de Israel. E a pergunta que fica é, horas, por que Deus mandou esses castigos para o povo de Israel? E a própria continuação desses versículos que eu li vai te dar a resposta. Volta lá no versículo 6, lá no finalzinho. Deus deu no começo fome. Para quê? Lá no final. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aqui está todo o segredo. Os castigos que Deus mandou para o povo é para que ele se convertesse e voltasse para Deus. Depois Deus, lá no versículo 8, mandou sede. Qual o intuito? Lá no finalzinho. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Final do versículo 9, depois dele dar as pragas nas hortas e tudo mais. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. No final do versículo 10,
contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. No versículo 11, no final, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aí vem o capítulo 12, onde ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, ele tinha feito tudo aquilo, o povo não se arrependeu, então o juízo viria. Esse juízo acabou vindo por meio dos assírios, no ano 722 a.C., quando eles invadiram e destruíram Samaria e o Reino do Norte praticamente deixou de existir. No capítulo 5 de Amós, ali já tem o resultado, a solução do problema. Vejam aí no versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Então todas essas coisas que estavam acontecendo, fome, sede, gafanhoto, praga, pestes, era Deus mandando para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltassem a Deus. Eles estavam desviados de Deus. Depois, você continuando, o profeta Amós ele profetizou por volta do ano 770 a.C., pregando o arrependimento. Para quem? Para o povo hebreu. Depois nós temos Jonas, que foi pregar o quê? Arrependimento. Para quem? Para os ninivitas, que era um povo pagão. Inclusive se converteram e Deus não destruiu a cidade. Depois, quando já entramos no Novo Testamento, nós temos a figura de João Batista, que pregava o quê? Arrependimento. Jesus, logo depois, pregando o quê? Arrependimento. Tudo estava relacionado ao arrependimento. E aí, às vezes você vai me falar assim, mas essas pragas aí estão no Antigo Testamento. Isso aí não serve para nós hoje. Claro que serve. O Deus é o mesmo. O Deus soberano que domina sobre todas as nações. É o mesmo. O motivo pelo qual as pragas estavam aparecendo, os castigos estavam vindo, tinha o mesmo objetivo que tem hoje, para que nós nos arrependamos e que nós voltemos a Deus. Mas para quem está falando que o que vale é o Novo Testamento, o Antigo Testamento eu ignoro, vou ler só o Novo, tudo bem. Então vai lá em Apocalipse, a partir do versículo 6, ali vai falar dos cavalos. Cada cavalo ele trazia algum tormento para o povo. Só a título de exemplo, depois você leia na sua casa aí para o vídeo não ficar muito longo. Leia lá o Apocalipse 6, e aí pode ler até o 9, até o final do 9, até o início do 10. Mas vamos lá no capítulo 6, versículo 8. E olhei, aqui é João falando, né? João, quando ele teve essa revelação. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então vejam que cada um dos cavalos, quando era aberto o selo, vinha com algum tormento para o povo. E aí você vai se perguntar, mas por que esse cavalo agora, então, no Novo Testamento, está trazendo fome, mortandade, morte, feras do campo e tudo mais? Por quê? Por que ele está fazendo isso? Aí a resposta está lá no capítulo 9, nos versículos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, lá dos cavalos, dos selos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Embora Deus tenha mandado tudo isso, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Além desses, hoje em dia, nós temos outros diversos ídolos, diversos demônios que o povo adora, como dinheiro, fama, glória, poder. No versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, tudo estava relacionado ao arrependimento. E mesmo assim, mesmo tendo mandado tudo isso, o povo não se arrependeu. E aí você se pergunta, será que estamos merecendo algum castigo?
É só você parar para analisar aí e você vai perceber que sim. Além disso tudo, quando Jesus Cristo fez o seu sermão escatológico, está lá em Marcos capítulo 13, você vai perceber que ele dividiu o tempo do fim em 3 etapas. Princípio das dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, fazendo uma analogia a uma mulher grávida. Então você tem o princípio das dores, que é quando a mulher grávida ela começa a ter aquelas contrações. Depois você tem a grande tribulação, que é o momento em que a mulher vai dar à luz, aquele momento muito ruim de dor e tudo mais. Depois tem a vinda do Filho do Homem, se referindo ao nascimento da mulher, o nascimento do filho da mulher, e no paralelo a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós temos o princípio das dores, as coisas que vão acontecendo no mundo, os terremotos, as pestes, a guerra, rumores de guerra, o povo se esfriando, a idolatria, falsos mestres, falsos profetas e tudo mais, a grande tribulação, o anticristo e tudo mais, e depois a volta do Filho do Homem. Então, esses castigos que Deus vai mandando é porque ainda estamos tendo tempo de nos arrepender e nos voltar para Ele. Também os sinais nos servem para nos alertar que o fim está próximo. Agora, muitas pessoas não gostam que toque nesse assunto, mas não podemos negar o que a própria Bíblia diz. Se Pedro já dizia há 2000 anos atrás que o fim estava próximo, imagina hoje. Gostaria de encerrar lendo um salmo para você. Está lá no versículo 71 do Salmo 119, que diz: "Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos." Então, tudo isso que está acontecendo é bom, como o salmista diz, para que nós aprendamos a andar nos caminhos do Senhor. Então, se você está vendo esse vídeo agora, se arrependa dos seus pecados e busque ter uma vida com Deus. Imite o nosso Senhor Jesus Cristo e tenha confiança e a esperança de que um dia Ele vai voltar. Nós nos encontraremos com Ele. E como estava lá em Amós, no finalzinho, será que nós estaremos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus? Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até a próxima.